de esposa pra vocês. Tô muito feliz de poder começar 2016 com mais um vídeo do Vida de Esposa pra compartilhar um pouquinho pra vocês com a minha vida, sobre o meu relacionamento, o meu casamento, os meus sentimentos e tudo mais, e poder ajudar vocês de alguma forma nisso, e vocês também me ajudarem, né? Porque a gente tá sempre aprendendo nesse quesito família, dona de casa, esposa e tudo mais. Bom, eu separei alguns itens aqui que eu queria comentar com vocês. E eu também fui lá no Facebook e deixei uma mensagem falando que quem tivesse perguntas sobre esse tema, que me deixasse lá que eu ia responder aqui. Teve várias perguntas, eu fiquei muito feliz, obrigada de coração a todo mundo que comentou. Teve algumas perguntas que não são relacionadas a esse tema. Então, eu vou gravar um vídeo separado hoje ainda para responder aquelas outras perguntas, tá? Aqui eu vou responder só as envolvendo família, tá? Bom, o que eu queria falar sobre esse tema? Se vocês ouvirem patinhas andando no piso, é o Jack que tá aqui embaixo comigo, porque eu tô no quarto que tem o ar, e daí ele fica sempre aqui comigo porque é mais fresquinho pra ele, né? Porque ele sente muito calor. Bom, o que eu queria falar com vocês é principalmente em relação à nossa família, né, no nosso casamento. A maioria de vocês sabem, a gente mora muito longe da nossa família. Não é fácil, gente, a gente sentia bastante falta em muitos momentos, mas assim, no começo era tudo muito novidade, a gente tava louco pra começar a vida a dois e tudo mais. E hoje eu também percebo que por um lado é muito bom morar longe da família, e a gente acha muito bom porque assim, a gente acaba não sabendo de muita coisa, a gente acaba não vendo muito problema e a gente acaba não tendo muita interferência. Hoje não, hoje a gente já tem um casamento maduro, né? A gente aprendeu muito, a gente aprendeu a conviver muito um com o outro, mas principalmente no começo do casamento era muito difícil, assim, porque você foi morar com uma pessoa completamente diferente de você, e que mesmo conhecendo no namoro, no noivado, tudo, é uma pessoa diferente de você. Então às vezes você queria de um jeito, ele queria de outro, e não ter a família perto naquele momento, por um lado, foi muito bom. Hoje eu percebo isso, porque senão em qualquer briga, com certeza a gente ia correr pra família, ou a gente ia contar pra alguém. E depois a gente sabe que briga de casal, tudo se resolve, e daí a família ia ter aquele pensamento, lembrar daquela briga, lembrar daquele momento, o que nem sempre é legal. Então, assim, é difícil, foi difícil, mas também foi muito construtivo pro nosso casamento. Eu acho que o bom relacionamento entre duas pessoas depende das duas. Quando eu conheci o Alexandre, de cara eu já sabia que ele era uma pessoa muito família. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia pela família dele, antes de conhecer a família dele ainda, tá? Eu já via que ele era uma pessoa que amava muito a família dele. E eles eram muito ligados. Ele, a mãe, a irmã, o pai. Então, assim, eu já sabia que a família era muito importante pra ele. Como eu amava muito ele, eu queria que eles gostassem de mim. Então, assim, eu fui já aberta pra poder conquistar ele, sabe? Pra poder agradar, pra poder ser uma pessoa agradável e tudo mais. Então, assim, eu sempre digo que foi de Deus, assim, porque tudo deu muito certo, a gente se gostou desde o começo. Eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra, muito boa com a minha cunhada, o meu sogro, então foi muito bom desde o começo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm problemas sobre isso. A minha dica é: primeiro, tente agradar. Ah, Grace, mas já faz anos que eu sou casada, minha sogra nunca muda, meu sogro nunca muda, minha cunhada, meu cunhado, sei lá. É óbvio que nem sempre vai dar certo, nem nada desse tipo, mas assim, se você crê em Deus, uma dica que eu te dou é para que você sempre peça nas suas orações para que você coloque mais amor de Deus no seu coração. Se a gente for pensar o quanto Deus nos ama, gente, a gente faz tanta coisa errada pra Deus, a gente age de forma tão errada com Deus, e mesmo assim Ele tem tanto perdão, Ele tem tanto amor. Então eu acho que a gente também pode começar a dar mais esse amor que vem dele para as outras pessoas. E começar com a família do seu esposo é perfeito, sabe? Porque com certeza a família dele é muito importante pra ele. E você tem que agradar, você tem que querer agradar, você tem que querer fazer parte daquela família. Uma coisa que o Xande sempre me falou desde o começo, e esses dias eu até tava conversando com uma amiga sobre isso, a gente tava comentando, né, que, por exemplo,
Se você vai na casa da sua sogra e você vê alguma coisa que você não gosta, ela tratando os filhos dela errado, ela fazendo alguma coisa na casa errada, ela, sei lá, é falsa, é mentirosa, qualquer coisa que ela faça, não comente, tá? Porque assim, se o filho dela, né, se o seu esposo, namorado, noivo, comentar, é uma coisa, é filho e ela sempre vai perdoar. Se a nora dela comentar, ela vai ter aquilo pro resto da vida, aquela mágoa pro resto da vida. Então não comente. E principalmente, também cuide muito, tenha muita sabedoria com as coisas que você vai falar pro seu esposo. A gente tem que pensar, principalmente quem já casou ou que vai casar, que aquela família vai estar com você pro resto da sua vida. Não adianta você ficar esperando eles morrerem, não. Eles vão estar pro resto da sua vida. Então é mais fácil você se dar bem, porque assim eles vão te ajudar, vão te auxiliar, você vai poder contar com eles pro que você precisar. E a gente precisa, não fique imaginando que não precisa, porque a gente precisa. Então é muito importante isso, sabe? E ter comunhão, porque isso vem de Deus. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no Facebook sobre esse tema, tá? A Najara Brito, um beijo, minha amiga, ela colocou assim: amiga, como você administra a saudade da sua família no seu dia a dia? Então, o dia a dia é muito corrido e graças a Deus tem o WhatsApp, então eu converso muito com a minha família pelo WhatsApp e o Xande também. Eu não costumo ligar pra minha família, a gente só se fala pelo WhatsApp, mas assim, já os pais do Xande, a gente tá sempre ligando pra eles ou eles ligando pra gente, a gente conversa muito pelo telefone. Daí de visita eles geralmente vêm aqui uma vez por ano e a gente vai lá nos feriados mais prolongados, assim. Eu acho que o que a gente mais sente é nas datas. Por exemplo, meu sobrinho fez aniversário agora, meu sobrinho fez 10 anos, né? Minha irmã fez uma festa pra ele, tava todo mundo, e eu e o Xande a gente não tava. Daí você pergunta: ah, Grace, mas por que você não foi? Você poderia ter ido? Eu poderia ter ido, mas eu vim embora uma semana antes. Eu tava lá de férias uma semana antes da festa dele. E a gente tinha que ir embora porque o Xande tinha que trabalhar. Então era muito difícil a gente conseguir ir de novo, né? A gente também tinha um compromisso aqui, então não deu pra gente ir. Eu fiquei muito triste, porque são coisas que a gente perde, né? Assim, memórias vai ter de foto da festa dele que a gente não vai estar. Então esse tipo de coisa me deixa muito triste. Bom, a Fernanda Tainara de Oliveira, um beijo, Fernanda, ela colocou assim: o que as pessoas dizem a respeito de vocês terem o Jack como se fosse um filho? Faço essa pergunta devido ao ter um cachorro e as pessoas criticam pelo fato de tratarmos como um filho mesmo. Obrigada e um beijo. Então, Fernanda... Vem cá, Jack. Vem cá dar oi pra Fernanda. Sobe. Fala assim: oi, Fernanda. Ai, meu Deus, a minha mamãe me trata como um filhinho mesmo. Porque, tipo, eu dou amor pra ela como se ela fosse minha mamãezinha. Como que eu não dou? Como? Como não tratar essa coisinha aqui como um filhinho? Como? Eu acho, assim, eu não tenho filho, então eu não sei como vai ser um tratamento com um filho ainda. Mas eu trato o Jack como um animal de estimação, como eu trataria qualquer raça e qualquer animalzinho, com muito amor e carinho. Eu cuido muito dele. Desde o momento que eu decidi ter um animal de estimação, eu acho que é pra cuidar. A mesma coisa quando você tem um filho. Se você decide ter um filho, se Deus te dá um filho, você tem que amar e cuidar. E é isso que eu faço com o Jack, que a gente faz com o Jack. Gente, pra falar mal da nossa vida vai sempre ter, tá? Então, se você trata mal, falam que você trata mal. Se você fala bem, trata que fala bem. Se você não trata, dizem que você é uma pessoa insensível e não tem animal de estimação. Então, gente, pra falar, vai ter sempre. Eu confesso que quando eu ganhei o Jack, né? Eu lembro que a gente falou assim: olha, nada dele em cima da cama e nada dele de ficar chamando de filho ou coisa do tipo, que ele não é. Daí, quando a gente chegou em casa... O Jack entrou dentro de casa, o Xande, tipo, uns 2 dias depois: ai, vem com o papai, vem com o papai. Então, assim, quem tem animalzinho de estimação, vê o amor que aquele bichinho dá pra você, vê o carinho que ele te dá, é impossível você não falar: ai, meu filho, meu amor. Porque é um amor muito grande, sabe? Eu não sei se eu trato como um filho, mas eu trato com muito amor e carinho. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes não tem bichinho, então não gosta que o bicho viva dentro de casa, não gosta que o bichinho, sei lá, use roupinha, não gosta disso, não gosta daquilo, mas são opiniões, gente. Eu já recebi opinião ao contrário, dizendo que eu não tratava o Jack bem porque eu deixava o Jack na rua. Jack ama estar na rua, sabe? Tipo, ele fica sentado na porta querendo sair.
Então, assim, não é que eu não quero que ele fique dentro de casa, mas ele ama estar lá na rua. Principalmente na escada, ele fica deitado na escada porque é mais geladinho. Então, é isso, não liga pra opinião dos outros, pode ter certeza que ele te dá tanto amor e carinho, então trate ele com amor e carinho também. Bom, a Sheila Cândido Silva colocou assim: sei que o casal concordou em economizar para realizar um sonho, mas me diz, vocês tiveram vontade de desistir? E agora que você vai se dedicar à casa e família, como estão planejando as finanças? Beijos. Um beijo enorme, Sheila. Então, se a gente pensou em desistir, não, assim, não cheguei a pensar em desistir. E como que a gente tá planejando as finanças, né? Então, graças a Deus tá dando tudo certo, tudo certo. Tudo conforme aquilo que a gente previa. Eu vou continuar com o artesanato e vou ter isso como um trabalho só que em casa, né? Então eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada. E a gente estabeleceu um valor que eu vou receber, mas eu vou me dedicar, é óbvio, para que o projeto cresça, né? E tudo mais. Então a gente tá se planejando assim. O que a gente colocou de meta é que o salário do Alexandre vai suprir todas as necessidades da casa e também o valor que a gente pagava em algumas dívidas que a gente tinha, agora a gente está investindo. Porque assim, aquela dívida a gente não tem mais, então a gente não pode simplesmente deixar aquele valor sobrar, porque senão a gente vai gastar com outras coisas, né? Então a gente está investindo para a compra, né, da nossa casa, nosso terreno. Vocês sabem que é um grande sonho que a gente quer realizar esse ano. E daí o meu salário, a gente também tá investindo uma parte, assim, esse valor que eu tô recebendo, né? E daí a gente tá investindo uma parte nessas coisinhas que eu quero montar lojinha e tudo mais. A gente tá investindo nisso. Tá dando tudo certo, graças a Deus, eu tô muito feliz. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu não vou conseguir ficar sem trabalhar. Apesar de que em casa a gente trabalha bastante, né? Mas é bom a gente ter um hobby pra gente ocupar nossa mente. Então eu tô muito feliz, Sheila. Eu acho que com sabedoria e com organização a gente consegue se administrar assim, porque muitas vezes a gente fala, porque o seu salário ia ajudar. Gente, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, sabe? Então assim, o problema não é o seu salário, o problema é como você gasta o seu salário. Então a gente agora aprendeu a gastar a partir do salário do meu esposo, e o que eu receber, né, vai ser mais como um complemento. Então eu tô muito feliz e assim que as coisas acontecerem, eu quero contar pra vocês, até como experiência pra vocês também. A Fabiola Seabra. A Fabiola, ela tá aqui, nossa, há muito tempo no canal, então um beijo, Fabi, muito obrigada por você sempre me acompanhar. Sempre que eu olho a sua fotinho, eu lembro de você com muito carinho, então muito obrigada. Ela colocou assim: também moro longe da minha família igual a você. Não concilio isso muito bem. Sinto muita falta dos meus pais e que, pra piorar, são separados. Cada um mora em uma cidade. Como você faz para conciliar essa distância? Então, como eu contei pra vocês, né? Eu acho que eu e o Xande, a gente é muito apegado um no outro. Então, a gente, assim, a gente realmente criou uma família quando a gente casou, assim, sabe? Hoje nós somos uma família. Mas, assim, principalmente nessas datas, né, que eu falei pra vocês, é muito triste passar longe. O que eu te indico, Fabi, é você ligar, você conversar. Eu sei que hoje em dia, assim, é tão barato uma ligação. Eu não sei onde é que os seus pais moram, né? Então, às vezes, você não tem condições de estar sempre indo lá. Mas, assim, agora que a gente tá no começo do ano e você tem o ano inteiro pra isso, planeje com seu esposo, com a sua família, de vocês irem tantas vezes, tantos dias. E faça, sabe, crie uma meta pra você mesmo de ligar tantas vezes por semana, de falar com eles tantas vezes, porque isso vai começar a suprir um pouco essa necessidade do seu coração. E se você já tem planejado assim, no carnaval eu vou visitar os meus pais. Então agora janeiro, né, até o carnaval, quando você sentir aquela falta deles, você vai lembrar, mas calma, tá quase chegando a hora de eu ir visitá-los. É óbvio que viagem não é tão simples, porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente tem que se organizar, mas como eu te falei, como tá no começo do ano, coloque isso como meta. Se você não pode ir todo mês, vá a cada 2 meses, 3 meses, mas coloque isso como meta. E se você vai visitar ele 2 vezes por ano e você tá sentindo falta, então comece, aumente um pouquinho, vai para 3 vezes. E ligue também, sabe? Faça ligações, converse com eles, ouça a voz deles.
Porque a partir do momento que a gente casa, a gente tem que aprender que a gente tem uma nova família, né? E aquela nossa família se torna parente pra gente, então a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a lidar. Mas eu sei que é difícil, eu não sofro tanto com isso, porque eu falo muito com os meus pais e tudo mais, e a minha família, ela nunca... A minha família, né? Não a do Xande. A minha família, a gente nunca foi muito, assim, extremamente ligado, sabe? O meu pai e minha mãe sempre criaram a gente, assim, muito pro mundo mesmo, sabe? Então, minha mãe nunca foi, assim, muito de estar no nosso pé, nem nada. Então, eu acho que por isso acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas assim, é isso que eu te indico. Pode ter certeza que eles também sentem a sua falta, então ligue, vá lá, se organize você e a sua família para que vocês possam estar mais juntos deles, já que você sente tanta falta. A Juliana Gomes, um beijo, Ju, ela colocou assim: Grace, fala sobre as responsabilidades de cada um, como vocês se organizam nos afazeres. Então, Ju, por enquanto que eu ainda tô trabalhando fora, a gente sempre combinou assim, né? Eu limpo a casa e o Alexandre limpa toda a parte externa da casa. Como a gente não mora em apartamento, tem muita coisa pra fazer fora. Então tem mato, tem aquela parte lá de baixo. Então assim, tem muita coisa lá fora pra fazer e o Xande é que cuida daquela parte. Quando a gente tá com a semana muito corrida, a parte de fora a gente deixa, como por exemplo, a gente tava com muita coisa da igreja agora ultimamente, a gente nem tá olhando lá. Tem um monte de matinho crescendo no meio das lajotas que a gente tá deixando. E a gente tá acabando cuidando mais de dentro da casa, que é o espaço que a gente mais fica. A Maiara Dallis, um beijo, Mai, ela colocou assim: Grace, fala sobre como você faz para organizar o seu tempo e dar conta de tudo. Como faz para ser uma boa esposa e organizar os conflitos do casamento com sabedoria? Então, Mai, graças a Deus, ultimamente a gente não tá tendo tanto conflito. Mas, assim, o ano passado a gente teve alguns, nos outros anos mesmo foram os piores. Como você falou, tem que ter muita sabedoria. Você tem que pensar que ele vai pensar diferente de você em alguns assuntos. Então, por exemplo, o Alexandre gasta muito dinheiro. O Alexandre, ele é daquele assim: ah, é só R$2, é só R$3, que pra mim é tipo um absurdo, pra ele não é nada. Eu acho que o casal tem que ter uma boa relação. Então, assim, não adianta tacar pé um no outro o dia inteiro e daí depois querer, sei lá, ir jantar fora como se tivesse as mil maravilhas, ou gastar um monte com um monte de coisa e daí quando o marido vai lá e compra alguma coisa pra ele, uma ferramenta, fala um monte. Eu digo isso de experiência minha, tá? Tudo coisas que já aconteceu no meu casamento. Eu acho que tem que cuidar muito disso. Você tem assim, primeiro, cada pessoa tem uma fraqueza. Então, por exemplo, eu sei que a fraqueza do meu esposo é o dinheiro e eu já fiz ele entender isso. Hoje ele sabe disso. Então, assim, a fraqueza do seu parceiro, você tem que fazer que seja forte, sabe? Que ele tenha mais força naquilo e você que vai ajudar. Então, assim, tem que ter muita sabedoria. Eu acho que um casal que é íntimo, que se dá bem, que estão em comunhão, consegue enfrentar os problemas um pouco melhor. Pra isso, gente, não é ter sexo, por exemplo, né? O que todo mundo acha. Intimidade é tudo, sabe? São pequenas coisas, é conversar, sabe? É você ver que ele tá cheio de coisa na cabeça, é você saber o momento de ficar quieta, é você saber o momento de falar. E tudo isso vem de Deus, é uma sabedoria que vem de Deus. E o que eu costumo dizer, assim, que é bom a gente não só aprender com o conselho dos outros, mas também com o erro dos outros. Então, se você vê uma amiga, uma parente, algo assim, que faz algo que você acha que não é certo, que não é legal, faça ao contrário. Então, eu tenho um monte de exemplo ruim na família, amigos e tudo mais, então eu simplesmente pego aquilo e faço o contrário, sabe? Então, se eu vejo que o esposo dela faz errado pra ela, que ela faz errado pro esposo, eu vou e eu vejo que, poxa, não posso seguir igual aquela pessoa, não posso fazer tal coisa, dessa forma errada, não adianta isso. E assim, Deus vai edificando o nosso casamento. A Daiane Farias, um beijo. Dai também tá aqui há muito tempo no canal, meu Deus, é uma amigaça. Ela colocou: quando vai vir um bebezinho, amiga? Se Deus quiser, em breve. A Roberta Guiar, um beijo, Roberta. Ela colocou assim: várias perguntas, amiga. Eu, esse ano, estou planejando engravidar. E você?
Então, queria muito que fosse pro ano de 2016, mas também não sei, amiga, vamos esperar, né? Ela colocou outra coisa. Você pode falar sobre a distância da família? Pai, mãe, irmãos, então, como eu falei pra vocês, eu sinto muito, principalmente em datas, assim, e como a gente lida, eu acho que é estando mais juntos um do outro, né? Pra que um possa suprir essa necessidade do outro. Como você iniciou sua vida no artesanato? Sua mãe ou alguém da sua família também fazem e foram sua inspiração? Então, a minha mãe faz crochê, costura, eu aprendi a costurar com a minha mãe. E a minha irmã mais velha também faz artesanato e muitas coisas eu aprendi com ela também. Na verdade, ela começou porque eu fazia e daí ela começou a fazer, só que eu não vendia na época. Daí depois ela começou a vender e tudo mais, daí depois eu comecei a vender também. Então elas foram minha inspiração, sim. A minha mãe, ela ensinou todas as filhas a costurarem, então a gente aprendeu com ela. Sobre os vídeos, sua família curte? Sua irmã também tem canal no YouTube? Então a Camis não tem canal. E eles gostam bastante, eles curtem. Nossa, eu fico sabendo que prima assiste e tudo mais. E é muito bom, é muito legal, assim. Eu fico muito feliz. Vanessa Nascimento, quando comprar ou construir a sua casa, vocês planejam ter filhos? Planejo sim, queria mais de um, sou apaixonada por criança, é um grande sonho ser mãe. A Jéssica Priscila Alves colocou, boa tarde, linda. Gostaria de saber como você e seu marido saem da rotina e sempre se dão tão bem. Amo de paixão seu canal, Deus ilumine sua vida. Um beijo, Jéssica. Como que a gente faz pra sair da rotina, né? Então, assim, eu amo rotina e o Xande também. Como a gente tem uma rotina de trabalho muito cansativa, o Xande, ele é igual a mãe dele nisso, ele adora dar uma passeadinha de domingo. Então, domingo à tarde a gente sempre dá uma voltinha. Agora, assim que a gente tá nessa época de casa, de terreno, a gente tá sempre indo olhar modelos de casa que a gente gosta, cor de casa que a gente gosta, terreno e tudo mais. A gente adora isso. A gente vai, olha eletrodoméstico, a gente sempre dá uma passeadinha no domingo. Graças a Deus, Jéssica, a gente está muito bem, a gente consegue lidar muito bem com isso. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu não gosto de sair, mas como o Alexandre, ele tem que dar a voltinha dele, eu vou, porque eu sei que ele gosta. Então, assim, já chegou domingo de eu não querer, então ele fica, assiste filme, a gente assiste filme junto, a gente fica junto, mas também eu vou e saio com ele também, a gente toma um sorvete, a gente olha loteamento e tudo mais, e a gente ama, assim, a gente gosta muito dessas coisas. Ana Paula, um beijo, Ana Paula. Grace, minha linda, em primeiro lugar, adoro seus vídeos, obrigada, eu fico muito feliz. Toda a sua igreja sabe que você faz vídeos? Como fica essa relação? É só uma curiosidade. Sou cristã, mas sou católica e às vezes vejo que há uma certa cautela em relação às blogueiras evangélicas, em relação à igreja. Beijos. Então, assim, não é toda a minha igreja que sabe que eu gravo vídeos, mas, assim, as pessoas próximas a mim sabem. E eu acho que a cautela que algumas meninas têm, não só evangélica, mas todas no geral, é porque nem sempre a gente tá aqui no YouTube pra dar um bom testemunho. Infelizmente, muitas pessoas aqui no YouTube, elas fazem uma pessoa que elas não são. Então eu acho que esse é o maior medo de que as pessoas que estão fora daqui e que conhecem elas, é que elas descobrem e pensam, ela nem é assim, né? Então eu acho que esse talvez seja o medo. Eu não, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim, né? Então, eu tenho poucos amigos na igreja. Agora que a gente tá mais com jovens, né? Eu e meu esposo, daí a gente acaba tendo mais amizades, assim. Se relacionando, tendo mais comunhão com as pessoas da igreja. Mas antes, assim, eu era mais quietinha, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Eu sou meio antissocial. Mas, assim, eu acho que a maior preocupação das pessoas é isso. Eu não tenho medo nenhum de que as pessoas descubram que eu gravo vídeos porque o que eu sou aqui é o que eu sou fora daqui. Mas eu acho que a preocupação de muitas pessoas é isso. O que eu já me perguntei é se o que eu tô fazendo aqui é pra edificar a vida de outras pessoas ou não. Porque senão não adianta eu fazer.
É isso que Deus fala, né? Então, se você tá fazendo algo por fazer que não vai edificar a vida de ninguém, não tem um propósito. Eu tenho que estar aqui com um bom testemunho para edificar a vida de outras pessoas. A Shirley Souza, um beijo, Shirley. Ela colocou assim: amiga, como foi o início do namoro de vocês? Tipo, como se conheceram? Suas famílias aceitaram numa boa? Então, nosso namoro foi super tranquilo, tanto a minha família quanto do Xande aceitaram numa boa. Eu me dei bem de cara com toda a família do Xande, graças a Deus. E a minha família também aceitou o Xande muito bem. Antes do Alexandre eu tinha tido um namoro bem conturbado com uma pessoa que não pregava da mesma fé que eu. Eu me aproximava de Deus, ela me distanciava de Deus. Então acho que como o Alexandre já vinha da mesma fé que eu, foi muito melhor, sabe? Então a minha família gostou muito. A Letícia Dias Pacheco, um beijo, Lê, tô esperando seu canal, você não vai fugir. Ela colocou: olá, amiga, queria saber se você acha importante que o casal viva sozinho, sem filhos, e por quanto tempo? E como deve ser este tempo sem os filhos? Beijos, te adoro, em outubro a gente se vê de novo. Outubro! Então, amiga, eu acho importante sim, porque tanto no namoro quanto nos primeiros anos de casado é um momento em que o casal tem pra se conhecer. Mesmo que você namore anos, depois que você casa é diferente, não adianta. Então eu acho que o casal precisa desse tempo pra poder se conhecer realmente. Só que assim, eu acho que não tem um tempo exato. Muitas pessoas criam: vou ficar 5 anos sem engravidar. Muitas pessoas criam isso, mas às vezes quando chegar aos 5 anos, ela ainda não conheceu o marido dela completamente, nem o marido dela conheceu ela. Então, sabe, eles ainda precisam desse tempo. Eu acho que nasce em você um desejo de você ser mãe, nasce no seu esposo um desejo, tem que vir dos dois. Muitas vezes, ele não quer naquele momento, mas ele aceita, ele acha que você pode ter, que vocês conseguem ter um bebê. Eu acho isso. Quando eu casei, logo em seguida eu já queria ter um bebê. Eu não queria esperar. Só que eu e o Xande, a gente não se conhecia completamente ainda. A gente se conhecia muito bem, mas assim, tinha muitos pontos que a gente precisava melhorar em muitas coisas no nosso casamento. E só o tempo pra melhorar isso, só a convivência. Então assim, a gente não teve, né, eu me prevenia, tudo mais, pra que a gente não tivesse. Se acontecesse de a gente ter um bebê, com certeza ele ia ser muito amado, mas talvez aqueles pontos, que a gente tinha que melhorar, eles iam ser trocados por um bebê, que a gente ia ter que dar toda a nossa atenção. Hoje, a minha atenção, ela tá no meu esposo, então a gente consegue lidar muito bem um com o outro por causa disso. Se já tivesse um bebê, a atenção dele ia ser pro bebê e a minha também ia ser inteira pro bebê. Então, assim, muda muito, sabe? Eu acho que muda muito, 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 muito. Muda muito a intimidade do casal, muda muito a vida a dois, e eu acho que eles precisam estar preparados para isso. A minha preocupação não é dinheiro, não é casa. A minha preocupação é isso. Muita gente fala: mas por que você tá esperando ter uma casa? Porque eu sei que a casa influencia o psicológico do meu marido. Eu sei como é que é o meu marido em relação a dinheiro. Então eu sei que depois que a gente ter um bebê, ele vai se preocupar muito com isso. E se a gente tiver com uma casa em andamento e tudo mais, gente, eu sei que meu marido vai pirar. Então assim, eu prefiro ir uma coisa por vez. Por causa disso. Não é por dinheiro, não é por medo de morar de aluguel pro resto da minha vida. Gente, sabe, tem tanta coisa a mais pra gente se preocupar. Ficar se preocupando com isso, olha, esse é o de menos. Então, amiga, eu acho que não tem um tempo certo, mas eu acho sim que o casal precisa de um tempo, porque eu acho que um bebê muda a vida do casal pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. E se existem pendências que ainda não foram resolvidas, elas não serão. E daí, depois de um bebê, a mulher fica muito mais sensível, as prioridades mudam. Então, eu acho que tem que ser muito bem pensado, porque aquele serzinho, aquele bebezinho, ele não vai ter culpa de nada. Então, a gente tem que cuidar muito bem disso. A Paloma Franzin,
Um beijo, Paloma. Ela colocou: Oi, Grace, amiga abençoada do Senhor. Família, palavra forte, relacionamento entre mãe, filha e irmãos. A sua casa, como você administra? E com grupo de dança, sua vida corrida, como consegue? Dá dicas pra gente. Então, a minha relação com a minha mãe é uma relação muito boa. A gente conversa muito, a gente conversa todos os dias. Confesso que nem tudo eu contava, né? Porque agora nem tem muito o que contar. Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que, assim, coisas que acontecem entre casais, depois os dois esquecem, nunca mais vão lembrar pro resto da vida deles. Mas a mãe, que sabe que a filha passou por aquele momento, que ela ficou triste, que ela chorou, que eles se desentenderam, a mãe não esquece. Então a gente tem que cuidar muito, a gente tem que ter muita sabedoria sobre isso. Eu e minha mãe, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E as minhas irmãs também, a gente se dá muito bem. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial pela Camis, ela não é só uma irmã. Então eu sinto muita falta dela, gente, muita falta mesmo. E como você administra com a igreja, o grupo de dança, a vida corrida? Como consegue? Então, eu decidi fazer as coisas, eu acho que isso que é o importante, você precisa decidir fazer as coisas. Eu decidi que eu vou dormir menos, vou ficar menos tempo na frente da televisão e vou fazer mais coisas. E eu sou muito mais feliz assim. O tempo é curto, o dia é curto, a gente tem que aproveitar. A gente já passa tantas horas dormindo à noite e tem gente que ainda fica, sabe, tanto tempo na frente da televisão, trazendo coisas pra sua vida que não te acrescentam nada. Então a gente tem que cuidar muito disso, com o que a gente assiste, com o que a gente faz. Eu sou muito mais feliz fazendo tudo o que eu faço. A Márcia, um beijo, Márcia, ela colocou: Grace, tua família mora em Tubarão. E a família do teu esposo mora onde? Em Tubarão também. E onde vocês moram é no mesmo estado das famílias? Sim, é no mesmo estado. E ela só perguntou isso. Que bom, o Jack é a coisa mais gostosa. Que bom ver como ele é amado e bem cuidado. Um beijo, Márcia. Ele é muito amado porque ele também dá muito amor pra gente. Então, a gente só responde o amor dele, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!